Campanha Mulheres Feridas, mas Escolhidas por Deus. A nossa campanha de 7 dias, uma jornada de cura, fé, restauração para mulheres que carregam marcas na alma, dores silenciosas e batalhas que ninguém vê. Mesmo em meio às feridas, Deus continua chamando, levantando, escolhendo mulheres para viverem o propósito dele. E nesta campanha guiada através do nosso e-book que está na Hotmart, será a trilha para um processo de cura emocional, uma palavra, uma oração, uma reflexão, um encorajamento. Deus, ele não olha apenas para a cicatriz, ele vê o coração escolhido para florescer novamente. E hoje nós já estamos na 6ª mulher da nossa campanha. Estaremos falando sobre a viúva de Serepta. Está em 1 Reis, no capítulo 17, de 8 a 16. Estarei lendo aqui no capítulo 17, no versículo 8, então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: Dispõe-te e vai a Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, ali estava uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: Traz-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E eis aqui, apanhei 2 cavados e vou preparar este resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e traz-me-no aqui fora. Depois fará para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Ressaltar um pouco desta leitura, porque essa leitura ela é maravilhosa para os nossos dias atuais, para a nossa vida. E eu creio que Deus vai falar ao seu coração através dessa palavra. Porque durante todo esse processo, Deus tem trabalhado com a nossa vida, tem nos dado exemplo, tem nos ajudado a entender que mesmo ferida, nós temos propósito que Deus elaborou para cada uma de nós. Então, esse tema, dessa 6ª mulher, a mulher de Serepta, ela nos dá força para prosseguir avante, não olhando para a dificuldade, mas crendo que Deus vai fazer algo sobrenatural. Então Elias, ele profere uma palavra ao rei Acabe que não haveria chuva em Israel por causa da idolatria do povo. Elias passa a ser perseguido e Deus o esconde junto ao rio Querite, onde foi alimentado pelos corvos. Porém, quando o riacho secou, Deus o enviou para Serepta, onde uma viúva seria usada para alimentar. Vamos parar aqui e vamos pensar. A terra ela estava passando por um momento de muita dificuldade, seca. O que Elias estava recebendo era uma instrução como sobreviver durante esse período. Deus ele estava orientando Elias a essa nova jornada que ele ia seguir avante.
porque o Senhor manda ele procurar, né, direciona ele ir para Serepta. Ali ele ia encontrar uma mulher viúva que o sustentaria. Então é muito interessante nós vermos Deus trabalhando com Elias e a obediência de Elias, o exemplo, né, notável de uma obediência, de seguir a direção de Deus. Uma obediência no contexto de uma adversidade que estava acontecendo. Posso dizer que a jornada vai iniciar quando Elias chega à cidade, encontra a viúva apanhando lenha, aproxima dela e pede um pouco de água. Logo em seguida, ele pede um pedaço de pão e ela respondeu que só tinha um punhado de farinha e um pouco de azeite. Humanamente, não havia esperança. A esperança para aquela mulher já tinha desaparecido. Era uma mulher que estava desprovida de algo. Quantas vezes nós somos desprovidos de alguma coisa que nos falta? A seca, muitas vezes, é uma seca de desânimo, é uma seca de cansaço, de frieza. Mesmo em meio à nossa história, meio em meio à história dessa mulher, Deus, ele intervém na vida de cada uma das pessoas em momentos de grande necessidade, de grande dificuldade. E pode ser visto como Jesus sendo enviado para encontrar o necessitado, como Jesus foi lá naquela mulher de Samaria, vai ao encontro daquela mulher. Essa seca, ela pode ser como uma escuridão espiritual, a falta de Deus, porque Israel, eles estavam precisando de água, assim são aqueles que precisam encontrar a água viva, esse encontro com Jesus. Nos dias de hoje, muitas pessoas vivem uma seca, isso aí é verdade. Talvez não seja de farinha, de azeite, mas da esperança, igual eu já te falei, do propósito, né, da alegria, da paz, da fé. Praticamente é isso, é exatamente nesses momentos que Deus nos convida a confiar, mesmo quando os recursos eles parecem insuficientes. Então, o Deus de Serepta continua sendo o mesmo. Ele é verdadeiro, ele é real. Ele ainda transforma escassez em abundância, desespero em esperança, a impossibilidade em testemunho, porque isso é verdade. O milagre não começa quando vemos a provisão, ele começa quando decidimos confiar, decidimos obedecer, decidimos ter fé. Talvez, né, achamos que temos muito pouco, né? Mas nas mãos de Deus o pouco, ele é muito. E quando entregamos a Ele a nossa fé, nossa obediência, nosso coração, nós descobrimos que a provisão de Deus não depende da circunstância, mas da fidelidade. A fidelidade de Deus, ele é muito grandiosa sobre a vida do ser humano. E que hoje também a gente possa aprender isso. Que, como a viúva de Serepta, que a nossa maior segurança não está no que nós temos armazenado, mas naquele que prometeu cuidar de nós, que é Deus. E quando Deus é a nossa fonte, a seca pode atingir a terra, mas nunca esgotar a provisão de Deus. Tem detalhes muito enriquecedor nesse texto. E isso seria tipo um milagre diário. Deus sustentou aquela casa dia após dia. Isso nos ensina que muitas vezes Deus não nos dá provisão para o ano inteiro, mas a graça é suficiente para cada novo amanhecer, a cada dia a provisão de Deus, ela vem sobre a nossa vida. Esse texto é maravilhoso para a nossa vida. Entenda que cada uma de nós temos a provisão de Deus todos os dias. Observe para você ver, dê uma olhada para trás.
Deus providencia a cada dia algo novo. Dá também para a gente tirar pontos como que Deus visita lugares improváveis. Como Deus visita mulheres improváveis, Deus também visita lugares improváveis. Enquanto muitos esperavam que Deus agisse em Israel, ele envia Elias para Serepta, uma cidade estrangeira. Isso nos mostra que Deus não está limitado ao lugar, à cultura ou à condição de alguém, mas Deus ele faz nascer os maiores milagres exatamente onde ninguém imagina. Olha que tremendo você ouvir essa palavra. E também nos dá um exemplo que a escassez não significa ausência de Deus. Que é comum pensarmos que quando tudo está difícil, Deus nos abandonou. Nunca aconteceu isso. Mas a viúva encontrou Deus justamente no pior momento da sua vida. E ela reconhece Deus. A crise que estava acontecendo em Israel não era um sinal de abandono. Era um cenário de fidelidade de Deus. E que essa fidelidade seria revelada. Porque Deus trabalha primeiro no coração, depois na circunstância. E antes de multiplicar, né, o azeite e a farinha, Deus precisou gerar confiança no coração daquela mulher. Que muitas vezes queremos que Deus mude nossa situação, mas Ele deseja transformar primeiro a nossa maneira de confiar. Isso é muito importante para a nossa vida. Então, às vezes nós temos medo, mas esse medo gera confiança. O medo sempre tentará nos paralisar. Mas quando nós confiamos, nós podemos eliminar esse medo. Também que o milagre exige movimento. E o movimento da ação daquela mulher foi que aconteceu o milagre. No posicionamento, né? Ela escutou Elias, ela confiou na palavra de Elias, tanto no final que ela fala que ela conheceu Deus agora, é uma provisão no movimento, naquilo que ela agiu. E Deus sustenta quem vive na dependência dele. Nossa, a provisão não veio para anos, mas para cada dia, diária a provisão. Isso nos ensina que Deus quer nossa confiança todos os dias renovada, um relacionamento constante com Deus, que aos poucos, na mão de Deus, alimenta muito, mais do que nós imaginamos. Então, a mão de Deus é a multiplicação para as nossas bênçãos, para as nossas realizações. A obediência salva o amanhã. E de tudo isso que nós estamos ouvindo, né, lendo através da palavra, eu quero deixar uma reflexão bem marcante, que a viúva, ela pensava que estava preparando a última refeição, mas não era nada disso. Na verdade, ela estava preparando o primeiro dia de uma nova história. Ai, que lindo! Que muitas pessoas chegam à igreja acreditando que estão vivendo o fim, enquanto Deus enxerga exatamente o começo do milagre. Glória a Deus. Então, mulheres feridas, mas escolhidas por Deus, é o início de uma nova etapa na nossa vida. Eu creio que Deus fará muitas coisas através de uma pequena leitura, através de uma oração. Deus, ele é maravilhoso, ele é um Deus dos improváveis. Amém? Que você possa refletir nesta mensagem e estaremos já no nosso 7º dia com as 7 mulheres feridas, mas escolhidas por Deus. Deus abençoe.